Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Vinícius, eu sou psicólogo, né, especializando em terapia cognitivo-comportamental. Estou gravando esse vídeo, na verdade, era para a gente estar tendo um encontro pessoal, mas por conta da pandemia não foi possível, então a gente teve que arranjar uma outra maneira de conseguir ter esse contato. Vocês podem estar ouvindo algum som ambiente aqui, porque eu estou gravando de casa, para a gente tentar fazer esse trabalho. Bem, deixa eu explicar mais ou menos por que eu estou aqui, né, entrando em contato com vocês, né, aí de dentro da penitenciária. Por que eu na minha casa estou entrando em contato com você? Primeiramente, para eu falar um pouco disso, eu tenho que dizer qual que é o meu trabalho hoje. Hoje eu sou servidor da Secretaria Estadual de Justiça, ocupo o cargo de subgerente psicossocial, né, da Gerência de Educação e Trabalho da Sejus. Trabalhei por muito tempo no presídio semiaberto e é aí que começa a motivação para a gente desenvolver esse vídeo aqui. Bem, enquanto eu estive no semiaberto, né, como psicólogo atuando, por diversas vezes eu junto com a equipe de CTC, né, de classificação, que era quem fazia a avaliação para o trabalho no período, a gente encaminhou muitos presos para o trabalho. E infelizmente a gente percebia que boa parte dos presos que a gente encaminhava para o trabalho, com poucos meses eles já retornavam por serem dispensados pela empresa. E quando a gente ia buscar o motivo dessa dispensa, a gente percebia que não era às vezes por nenhum problema muito sério, simplesmente por uma dificuldade que esse preso tinha de se adaptar às rotinas da empresa, né, de conseguir conviver com os outros funcionários. E é por isso que nós estamos aqui, que eu estou aqui. O intuito desse trabalho, né, vai ser em 2 encontros, e possivelmente quando esse vídeo for exibido para vocês, eu ou outro profissional vai estar aí também para dar apoio, né, nesse trabalho. O intuito desse vídeo é fazer com que dar algumas ideias, algumas sugestões, algumas orientações que possibilitem que vocês, né, que estão aí prontos para ingressar pela primeira vez no trabalho, ou se for a segunda oportunidade de trabalhar fora, né, no semiaberto, de evitar que esse tipo de coisa aconteça, né, de vocês serem dispensados pela empresa por esses motivos. Então, esse é o intuito do nosso trabalho aqui. E para a gente começar já a falar, né, um pouquinho mais sobre o que é esse trabalho, para a gente começar já a dar algumas orientações, é importante primeiro motivar o porquê, né? O porquê, qual que é a importância desse trabalho para vocês. Eu não sei se vocês sabem, né? Talvez você já tenha uma orientação ou não, mas esse trabalho ele vai trazer para você uma remuneração. Então você vai trabalhar, né, o mês todo na empresa e no final do mês você vai ter uma remuneração em que o seu salário vai ser dividido em 4 partes. Uma parte vai ficar no cartão para você, uma parte vai para o pecúlio, uma parte vai ser para algum familiar que você vai indicar e uma parte vai ser separado para compor o fundo, né, o fundo penitenciário, que vai ser revestido, que depois esse dinheiro que vai ser guardado nesse fundo vai ser convertido em algum curso profissionalizante, algum curso de capacitação ou alguma ação que vai melhorar ainda mais a sua condição, né, de permanecer no trabalho ou a sua condição de ser reincluído na sociedade quando sair daqui. De todas essas vantagens que eu falei, acho que a mais importante de todas, que eu acredito que seja, pela minha experiência, a preocupação de vocês, é a parte que convém à família. Né? A família de vocês agora, né, vai poder ser auxiliada pelo trabalho, né, pelo trabalho de vocês, e isso é muito importante. Um outro ponto que eu acho que é um grande benefício do preso trabalhador é que muitos, né, eu acho que o grande objetivo ou a grande vontade da maioria de vocês é conseguir sair daqui, né, sair daí da prisão, né, e não ter que cometer mais delitos, né, conseguir se readaptar, voltar para sua família, conseguir sustentar, né, voltar para próximo de quem vocês gostam. E o trabalho ele é uma chance disso, porque pela minha experiência, muitas pessoas que hoje, que durante o presídio, né, durante o cumprimento de pena no semiaberto, trabalharam, quando receberam alvará, foram absorvidos pelas empresas, desempenharam um bom trabalho nesse período. Então esse é um outro objetivo
desses encontros? É tentar, né, fazer uma orientação, trazer para vocês ferramentas para que quando vocês recebam o alvará, vocês tenham desempenhado um bom trabalho, tenham sido bons funcionários e a empresa opte e escolha ficar com vocês depois. Isso é muito bom, porque já facilita, já é um desafio a menos, né? Porque a gente sabe que não é fácil sair de uma prisão depois de um cumprimento de pena. Então já é mais um caminho, meio caminho andado. Uma terceira vantagem que eu acho ainda mais importante é o pecúlio, que é essa poupança. Como eu já citei, não é fácil sair da prisão. Às vezes você não tem um local para ficar, você não tem um dinheiro para se manter. E aí essa poupança forçada que você tem, que você vai conseguir retirar quando você receber o alvará, já é um dinheirinho que você pode utilizar para pagar um aluguel, para conseguir se manter durante alguns meses, se não conseguir trabalho. Então, mesmo que você não seja absorvido pela empresa, o que pode acontecer, você pelo menos vai ter um dinheirinho para te manter aí alguns meses. Tá? Então, eu acho que esses são os principais benefícios do trabalho, além da remissão, que muitos juízes, né, a cada 3 dias trabalhados, é um dia a menos de cumprimento de pena. Então, acho que essa é ainda outra vantagem de quem vai desempenhar um trabalho. Mas a gente sabe que o trabalho não é só vantagem, não é só salário, não é só, né, ajudar a família, não é só, né, a remissão de pena, não é só o pecúlio, que é essa poupança forçada. Todo preso que ele trabalha, ele tem alguns deveres também. Eles têm algumas regras, existe uma regra para ser cumprida. E eu acho que para a gente começar a discorrer sobre essa importância, vocês têm que conhecer essas regras. Porque se a regra for quebrada, vocês vão perder a oportunidade de trabalho e isso pode trazer muita dificuldade para a família de vocês que passa a depender do dinheiro. Ou para vocês mesmos que acabam às vezes fazendo cometendo alguma dessas faltas, levando vocês a saírem do trabalho. Então, eu acho importante vocês conhecerem os deveres. Bem, enquanto o dever a Secretaria Estadual de Justiça ela consegue a vaga, né, ela inclui vocês, vocês têm o dever de se empenhar, de dar o seu melhor, de cumprir o horário de trabalho, né? Vocês vão ter um expediente de 8 horas, então se o horário é de 8 a 5 com uma hora de almoço, vocês têm que cumprir de 8 a 5 com essa hora de almoço. Se, né, por acaso vocês cumprirem 2 horas, por exemplo, é motivo da empresa entrar em contato com a unidade prisional e aí suspender esse trabalho ou solicitar a troca de vocês, o que é muito ruim, não é isso que a gente quer. Um outro dever é que vocês vão ter um horário para chegar na unidade e esse horário não pode ser desrespeitado. Não pode, por exemplo, também usar celular. Não pode, durante o trajeto, encontrar com algum familiar, né? Infelizmente. Então é até bom para vocês já irem preparando a família de vocês para essa possibilidade de se encontrar na rua, né? Infelizmente não pode falar, no máximo dar um cumprimento de longe, ou ainda, né, evitar que a família de vocês vá à empresa, vá ao encontro de vocês, mesmo contra a vontade. Então é importante ressaltar isso tudo para que não ocorra nenhum problema, porque pela minha experiência eu já vi, né, várias vezes presos perdendo o trabalho porque se encontraram com as suas esposas, com seus filhos, com a sua mãe, né, numa pracinha a caminho do trabalho, ou ainda a própria família às vezes não sabe que não pode e acaba entregando vocês, né? Eu já tive uma experiência de que a familiar ligou e perguntou, olha, aconteceu alguma coisa com meu parente que está aí? Eu perguntei, eu falei, não que eu saiba, né? Pra mim tá tudo certo. E aí ela veio me dizer, né, que não, é porque ele todo dia eu encontrava com ele na pracinha e hoje ele não apareceu. Então a própria família às vezes não sabe e acaba entregando vocês. Fora outros servidores que a caminho, né, porque vocês vão encontrar com vários servidores, né, do presídio, e se eles verem vocês, eles poderiam fazer uma denúncia que levaria à perda do emprego. Então, pelo que eu me lembro, essas são as principais regras, né, que vocês têm que cumprir. E vamos agora ao outro ponto da nossa apresentação, que é o que realmente importa.
Se eu fosse levar em consideração os principais motivos que levam os presos a não serem, não permanecerem por muito tempo no trabalho, eu poderia dizer que são problemas de relacionamento que esses presos têm com a chefia, né, com os seus chefes no trabalho, ou ainda com os colegas de trabalho, às vezes com outros presos, que levam à discussão e às vezes levam a empresa a solicitar a troca. E quando eu paro para analisar o que levaria a esses problemas de relacionamento, para mim é algo muito claro, que a gente tem que trazer para vocês aqui. Imagine só, muitos de vocês estão presos há 1, 2, 3, 4 anos. E durante esse período em que vocês ficaram presos, mesmo sem perceber, muitos dos comportamentos de vocês foram moldados, foram mudados por conta dessa convivência da unidade prisional. E aí quando vocês saem, né, para o trabalho, quando os presos saem para o trabalho, eles acabam levando todos esses costumes, esses comportamentos que tem dentro do presídio para o local de trabalho, com pessoas que não estão acostumadas com o ambiente prisional, com o jeito de falar, com os jargões, né, com a postura, né, do preso e do relacionamento que vocês têm entre vocês lá fora. E aí isso faz com que haja más interpretações. E aí é que vem o problema. Essas más interpretações podem levar essas pessoas lá fora a se sentirem ameaçadas, a verem esses comportamentos que vocês têm de uma forma que não deveria ser. A gente vai aprofundar isso um pouco mais. Mas para a gente já começar a discussão, eu queria falar um pouquinho sobre o comportamento social. O que seria esse comportamento social? Comportamento social é todo o comportamento que a gente tem, né? Toda a atitude que a gente tem quando a gente está conversando, convivendo com as outras pessoas. Então, mesmo que seja por meio de um celular, de um vídeo, o fato de vocês estarem aí, né, em grupo, não sei de quantos, com um profissional, se não for eu, com outro profissional, conversando ou, né, interagindo entre vocês, isso já é considerado um tipo de comportamento social. O que acontece é que o comportamento social ele é algo aprendido. Ele é algo que, se você não nasce com ele, você aprende. E a gente acaba criando esse comportamento social pela convivência que nós temos com as outras pessoas. Então, por exemplo, se eu for preso hoje, eu vou ter uma postura. Mas à medida que eu for ficando na cela, conversando com outras pessoas que estão presas há mais tempo do que eu, que talvez que já praticam crimes, eu vou acabar, para me adaptar, para conseguir conviver com aquelas pessoas que estão ali, pegando algum desses comportamentos. Só um exemplo. Eu tenho certeza que quando algum de vocês foi preso, vocês não chamavam o almoço, a janta, a marmita de cascuda. Tô correto? Mas aí, à medida que vocês foram vendo outras pessoas daquela cela, da prisão falando cascuda, se referindo à comida como cascuda, vocês começaram, sem perceber talvez, a chamar a marmita de cascuda. Um outro exemplo, a gente pode pegar vários. Boi. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na unidade prisional, uma vez eu estava atendendo um preso e ele chegou assim pra mim: poxa senhor, eu tô com muita dificuldade de dormir, eu queria um remédio. E eu expliquei pra ele, porque psicólogo não passa remédio, e eu perguntei pra ele assim: fulano de tal, o que tá fazendo? O que você acha que tá fazendo você? Eu não posso passar remédio. A gente pode tentar verificar algumas coisas que estão acontecendo com você, que pode estar levando você a ter dificuldade para dormir. O que está acontecendo? Me fala como é que você dorme. Não, senhor, porque eu estou dormindo no boi. Eu olhei para ele assim e falei: boi? Como assim você está dormindo no boi? Eu não entendi muito bem. Ele foi me explicar que o boi é a privada. Ele estava dormindo praticamente encostado na privada, porque a cela estava super lotada. Só um exemplo para você ver. E além desses dois fatos, existem uma série de vocabulários que, sem perceber, porque nós somos seres que
precisamos conviver, precisamos interagir com outras pessoas para nos adaptar, para a gente querer ser aceito por aquele grupo, a gente acaba pegando esses termos e trazendo conosco. E é aí que está o problema. O presídio, né, a gente sabe que não é um local fácil de convivência. Que ali você vai encontrar todo tipo de pessoa, todo tipo de crime, todo tipo de, né, de costume, de crenças do que é certo e errado. E eu sei, né, pelo contato que eu já tive nos atendimentos, que para sobreviver no presídio, muitas vezes, você tem que ter um comportamento agressivo, um comportamento mais firme, o emprego de gírias, né? Se colocar ali como uma pessoa que, se alguém invadir o seu direito, você pode, né, fazer algo com ela. Então, a gente sabe que o presídio ele acaba possibilitando, por sobrevivência, esses comportamentos que eu poderia dizer mais hostis, mais violentos, como sobrevivência. E o problema é que muitos presos, quando saem para trabalhar, levam esses jargões, levam essas formas de se comportar, levam essa ideia, né, essa postura um pouco mais ríspida de violência para o local de trabalho. Né? Então, esse é um dos problemas e muitas vezes é esse um dos motivos que leva a empresa a desligar. Um exemplo, uma vez a gente recebeu um e-mail, não é nem um e-mail, na verdade foi um e-mail era solicitando a troca. A pessoa, né, da empresa ela não relatou no e-mail, né, o motivo, e a gente entrou em contato para saber qual foi o motivo. E ela disse simplesmente que estava se sentindo ameaçada por aquele preso. Quando a gente foi investigar o motivo, se tinha alguma coisa que o preso tinha feito com ela, né, alguma coisa que talvez ele tenha feito que ela se sentisse ameaçada. Você sabe o que ela disse? Ela disse que simplesmente o preso ficava olhando com uma cara esquisita para ela. E olhar com uma cara esquisita não quer dizer exatamente que foi ameaçado. Mas e que talvez nós que trabalhamos no presídio, se formos olhar para essa pessoa, esse preso, que se ele olhar da mesma forma para nós não vamos nos sentir ameaçados porque a gente já está acostumado. Mas a pessoa que está lá fora não entende isso muito bem. Às vezes ele pode simplesmente olhar, ameaçar. Às vezes um pedido, né, para ir no banheiro. Dá ideia, eu vou no banheiro aqui agora. Ou então, um outro exemplo. Me dá essa ferramenta aí. Me dá essa ferramenta que eu estou precisando dela. Então, simplesmente esse tipo de atitude pode fazer com que as pessoas interpretem mal. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, como uma maneira de se adaptar ao local de trabalho, abandone a postura, deixe de lado a postura e o comportamento que vocês têm dentro da unidade prisional, né, de gíria, de modo de falar. Preste atenção nisso para que quando você esteja no ambiente de trabalho você não repita essas ações, né? Você não faça da mesma forma. Existe uma lei eu vou chamar de lei, uma lei da interação social. A gente tende a gostar das pessoas que se parecem com a gente. E a gente tende a não gostar das pessoas que não se parecem com a gente. Então imagina você está chegando, né, no seu primeiro dia de trabalho e aí você está indo, né? Depois de, 5 anos de prisão, de convivência dentro da unidade prisional sem sair, né? E aí você sai e vai trabalhar no seu primeiro dia. E aí você chega lá naquele ambiente de trabalho que já tem todo um costume, já tem todo um jeito de falar, um jeito de agir, e você começa a empregar a mesma forma de fazer, de falar e de agir dentro do presídio no ambiente de trabalho. Você ali naquele ambiente está sendo diferente. E segundo essa lei que eu acabei de falar, as pessoas que estão naquele local de trabalho ali, elas vão tender a se afastar de você. Então, se você quer se adaptar ao local de trabalho, faça da mesma forma que você fez quando você foi preso a primeira vez. E que você, sem perceber, começou a incorporar ali modo de falar, modo de agir, jeitos que antes você não tinha para se adaptar. Se você fizer isso no local de trabalho,
a tendência das pessoas ali começarem a aceitar você mais fácil e te incluir no grupo é muito maior do que você começar a agir da mesma maneira do presídio. Fazendo isso, você vai afastar aquelas pessoas. Ah, Vinícius, você está falando que eu tenho que ser falso, porque esse é o meu jeito, esse é o jeito que eu fui criado em comunidade, e você sabe que a comunidade tem as suas regras, tem o seu jeito de falar, você está falando para eu negar quem eu sou? Não estou falando isso. Estou falando para você deixar de lado, porque naquele local ali, você está ali para trabalhar e para se beneficiar desse trabalho. Então, você tem que ser esperto e inteligente para conseguir se adaptar e manter aquele trabalho. Se for necessário você, por 8 horas do dia, não usar a mesma forma de falar, os mesmos jargões que você usava na unidade prisional, você vai usar. Porque isso é inteligência, é o que você vai utilizar para ganhar o seu dinheiro. Eu faço isso, né? A minha chefe faz isso, a minha esposa faz isso, todo mundo faz isso no local de trabalho. A gente acaba se adaptando, né? Cada local que você está, cada grupo social, né? A gente chama isso grupo social. Então, o que é um grupo social? É um grupo social trabalho, grupo social, por exemplo, igreja, grupo social comunidade, grupo social prisão. Cada grupo desses tem um jeito de falar, tem uma regra, tem uma lei do que é certo e do que é errado. E se você for levar as mesmas regras e leis de outro ambiente para lá, não vai dar certo. Por exemplo, quando você vai na igreja, duvido que você... Fora da igreja, eu acho que você deve falar algum palavrão às vezes. Mas quando você vai na igreja, você não fala. Quando você está com o irmão da igreja, com pessoas da igreja, você não fala. Quando você está na sua família, não é igual quando você está com seus amigos. Você não age da mesma forma com seus amigos, com a sua família e na igreja. Cada local desse tem uma maneira diferente de agir e de falar, né? E é esse a situação, essa é a lógica do processo. Então, assim, coisas que podem atrapalhar vocês a conseguir se adaptar, a conseguir fazer diferente, né, no local de trabalho. Se você, por exemplo, pensar que você vai estar sendo falso com você, muito provavelmente você vai ter dificuldade de abandonar esses comportamentos de dentro da prisão. Se você, por exemplo, acredita que dessa forma, sendo ameaçador, né, se impondo com uma certa violência, né, no modo de falar, no modo de pedir, no modo de se comportar, né, se você acreditar pensar que se você não fizer isso, você vai ser taxado de bobo, não vai conseguir o que você quer, você também vai ter dificuldade. Porque aquilo que a gente pensa é o que nos permite fazer ou não. Então, o que eu sugiro a vocês? Qual que seria um pensamento que vocês poderiam utilizar para conseguir se adaptar melhor? É lembrar que eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para ganhar o meu dinheiro, eu estou aqui para ajudar a minha família, eu estou aqui para remir a minha pena, e eu estou aqui para conseguir ter mais chances de mudar de vida quando sair da prisão. E para isso, para eu manter esse trabalho que é tão importante para mim, eu preciso me adaptar, eu preciso prestar atenção de como essas pessoas desse local conversam, como elas tratam uma a outra, e aí eu começar a tratar elas da mesma forma. Isso vai possibilitar com que vocês consigam se adaptar. Vamos só pensar em alguns jargões. Eu já vi muitas vezes os presos, por exemplo, no meu atendimento, quando vai pedir assim, Vinícius, me encaminha para o médico. Eles não falam assim, Vinícius, você poderia me encaminhar para o médico? Eu já peguei vários presos que falavam assim, Vinícius, eu preciso de um médico. Apontando o dedo, né? Se impondo para frente da mesa comigo. Eu, como trabalho no presídio, já entendo que isso é uma maneira dos presos se tratarem. Então, para mim é normal. Porque eu também faço parte do grupo social prisão. Mas se você fizer isso, com esse apontar o dedo, com essa forma de falar, as pessoas lá fora, né, do local de trabalho podem entender isso como uma ameaça. Podem pensar, poxa, se eu disser não, o que ele pode fazer comigo? E aí preferir chamar um outro preso que consiga se adaptar do que manter você. Esses jargões de cascuda, boi, jega, enfim, todos esses jargões, né, que vocês utilizam dentro da prisão, também não utilizar lá fora, porque as pessoas não vão conseguir entender o que você está falando, né?
Outras expressões, dá ideia aí, viado, né? Que infelizmente já ouvi demais, né? A forma de andar balançando, porque até isso aí indica alguma coisa. Existem dois tipos de linguagem. Tem a linguagem verbal e a linguagem corporal. Você sabia que é mais fácil, se eu for, por exemplo, nos Estados Unidos falam inglês, e eu começar a falar português com eles, eles não vão me entender. Se eu, por exemplo, pedir, eu quero água, eles não vão me entender. Mas se eu chegar num restaurante, apontar para a água e fazer isso aqui, ó, eles vão entender que eu estou querendo tomar aquela bebida e vão me entregar. Então, aquilo que a gente expressa com o nosso jeito é muito mais importante do que aquilo que a gente fala. Então, prestar atenção no modo de andar, no modo como você gesticula, né, é muito importante para que você se mantenha ali no local de trabalho. Um outro ponto que ajuda, né, a vocês conseguirem se adaptar, como eu disse, quanto mais parecido com o outro a gente for, mais fácil deles nos aceitarem. E existe algo chamado empatia, que é muito bacana no ambiente de trabalho. Então, se você é novo, por exemplo, você é uma pessoa que vai trabalhar com solda na empresa Tosato. Nem sei se a empresa Tosato continua com convênio com a Sejus. Mas se você é da empresa Tosato e vai lá trabalhar nessa empresa, e aí você entende de solda, você está ali, né? E você vê um rapaz recém-chegado, recém-contratado que não é preso. Porque lá vocês vão encontrar esse tipo, pessoas que não são presas também trabalhando. Você vê que o seu chefe, o chefe dela chega para ela e fala o seguinte: olha, eu preciso que você faça essa solda aqui. Eu vou ali e já volto, quando eu voltar eu quero ver essa peça soldada. E você vê que a pessoa coça a cabeça, franze a testa e fica olhando para a peça. O que isso indica? Indica que ela está com dificuldade, que ela não sabe fazer muito bem aquilo ali, o que ela esqueceu, enfim. Se você for ali, se colocar no lugar dela e se fizer a seguinte pergunta: poxa, se eu tivesse com dificuldade, eu gostaria que alguém viesse me ajudar para eu me manter no meu emprego, para o meu patrão, quando chegar perto de mim, não brigar comigo. Você, claro, né, se você se fizer essa pergunta, você vai dizer: poxa, gostaria sim. Então eu vou ali oferecer ajuda. Meu amigo, se está precisando de ajuda, eu sei soldar. Se você quiser, eu te ensino. Se você quiser, eu te dou um apoio aí. O fato de você fazer isso, vai fazer com que aquela pessoa goste de você imediatamente. Isso é um outro ponto que você pode utilizar no seu ambiente de trabalho, é se colocar disponível, tentar ajudar as outras pessoas, os seus colegas de trabalho. Isso vai fazer com que elas gostem de você, né? E você vai se manter no local de trabalho, tá? Bem, esse é o nosso primeiro encontro. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? O servidor que vai estar aí, que vai estar com vocês enquanto vocês veem esses vídeos, vai estar aí para tirar dúvidas, né? E te dar outras dicas se for necessário. E a gente se vê no próximo encontro. Eu espero que vocês tenham gostado.